Na última aula nós trabalhamos sobre... a gente falou sobre a democracia ateniense, né, as condições para o surgimento da democracia em Atenas. Vimos a diferença entre isocracia, isonomia e isegoria. E falamos também sobre além disso, começamos a falar sobre a sofística, o papel da sofística. Depois eu encaminhei para vocês, os alunos do primeiro ano do Higino, eu mandei alguns vídeos de outras pessoas falando sobre Sócrates. Os alunos terem acesso, lerem, verem. Até por uma questão de eu me preparar melhor, algumas questões que eu queria fechar mais com vocês. Eu vou voltar um pouquinho à matéria. Eu gosto daqueles livros, eu acho que sempre explicar com mais calma, com tranquilidade, acho que sempre se ganha mais. Pode ser um pouco mais cansativo, mas se ganha mais. Eu acho que esse é o meu papel como docente. Então hoje a gente vai voltar à sofística, avançar com Sócrates. Tá? Principalmente vamos nos deter mais na sofística. Sócrates a gente deixa para a próxima aula. Eu comecei falando de Protágoras, hoje eu vou falar Protágoras e Górgias. Acho que é importante frisar os principais pontos da sofística. Para aí sim a gente entrar em Sócrates, se der tempo a gente entra hoje, e aí a gente vai ficar preparado para entender a filosofia clássica. Quando eu comecei falando que a figura de Sócrates, que é uma figura exemplar na história da filosofia, uma figura que a gente pode dizer como um grande divisor de águas da filosofia, Sócrates é marcado por ele ter introduzido as questões de ordem ético-moral na filosofia, coisa que não havia antes na filosofia pré-socrática. As questões pertinentes ao pré-socratismo dizem respeito, como vimos, às questões do fisicalismo, as questões pertinentes ao entendimento da physis, ou seja, da natureza. Mas Sócrates não é um indivíduo isolado. Sócrates ele surge como essa figura chave, porque ele está inserido no interior da democracia ateniense. E a democracia ateniense é marcada pelo surgimento da política. A palavra política, como nós vimos, vem da palavra grega polis. A palavra política é uma palavra grega. Tanto é que uma das principais obras de Aristóteles é Ta Política. A política. Política em grego é a arte de administrar a polis. A arte de administrar uma cidade. Né? E aí vão se levar em conta várias questões. Os tipos de sistemas políticos, o que é justiça, se é um sistema político mais justo do que outro. São questões que estão ali presentes em Platão e em Aristóteles, em obras como a República e a Política. Sócrates é o primeiro a trazer questões de ordem ético-política, a minha relação enquanto ser humano no mundo, enquanto ser humano entre outros seres humanos, melhor dizendo. Sócrates não surge à toa, ele surge no meio da democracia ateniense. E a democracia ateniense, como nós falamos, ela é marcada pela ideia de igualdade. Igualdade quanto às leis, igualdade quanto aos poderes, igualdade em relação às leis, aos poderes e ao direito à expressão. Vimos também que o conceito de essa noção de igualdade vai respaldar, vai respingar na noção de cidadania. Ainda que a gente sabe que o conceito de cidadão grego é muito mais estrito, é muito mais restrito ao conceito que nós hoje temos de cidadania. Hoje o conceito de cidadania é a todo e qualquer ser humano. Mesmo alguém vindo de fora, um estrangeiro, ele é tido como ele é um cidadão. Ou melhor, ele não é um cidadão na medida que a ele não é conferido direitos políticos, mas ele é conferido certos direitos respaldados nos direitos humanos. Ou seja, cidadão para o grego é um pouco mais limitado, diz respeito a um indivíduo do sexo masculino nascido em Atenas.
a democracia ateniense respalda Atenas, estando de fora as mulheres, as crianças, os escravos, os estrangeiros, os metecos e por aí vai. Ok? Mas, apesar disso, o germe daquilo que vai se entender como cidadania e como democracia, a ideia de igualdade entre um conjunto de indivíduos vai ser muito forte, já está ali presente. Esse primeiro movimento de horizontalização do poder está ali presente na democracia ateniense. O poder deixa de ser tão vertical e se torna mais horizontal. Ele se horizontaliza. Uma figura forte, um outro elemento importante na democracia, que nós vimos também na última aula, é a passagem da arete. Arete em grego é virtude. Pode ser traduzido como virtude, como dom, como excelência. Quando eu falo de virtude, dom e excelência, eu estou dizendo há certos aspectos do comportamento humano que são valorizados em uma sociedade em relação a outros aspectos. No caso questão de Atenas, há uma passagem das virtudes da guerra, a coragem, por exemplo, para as virtudes do discurso, a virtude do dom da palavra. A arete, a excelência agora, é falar bem. Por motivos óbvios. Porque falar bem significa você conseguir obter o sucesso, conseguir com mais facilidade, alcançar com mais facilidade os seus interesses, uma vez que você é uma pessoa mais capaz de convencer outras pessoas. E numa democracia, a arte do convencimento é fundamental. Na democracia envolve debate. E como havia debates, como existiam debates na Atenas do século IV, 5 a.C. Uma figura que vai surgir nesse momento é a figura do sofista. E é essa figura que vai ser objeto de crítica por parte dos filósofos clássicos. A gente sabe que Sócrates recupera a palavra filósofo, que é derivada lá de Pitágoras. Ele recupera essa palavra. Ele vai dizer, eu não sou sábio, eu sou um filósofo. Eu sou alguém que busca a sabedoria. A palavra sofista, originariamente, significa em grego sábio. Mas os filósofos clássicos, e aí a gente fala de uma coluna vertebral, que é a coluna vertebral da filosofia, que eu chamo brincando, é o Pai, Filho e Espírito Santo da filosofia, é Sócrates, Platão e Aristóteles. E esses três autores, eles, nos seus momentos devidos, se mostraram contumazes adversários, contrários à sofística. A sofística propriamente não é uma escola, ainda que existam algumas questões comuns entre os seus autores. A sofística significa uma arte de convencimento. Os sofistas eram grandes debatedores. Eles eram pagos para debater. Suponha que eu tivesse interesse de vencer uma disputa, ou seja, de obter determinado interesse, determinado voto. Eu pago um lobby, que a gente chama hoje de lobby, né? Ou seja, você vai pagar alguém que vai pagar uma espécie de advogado, vamos usar nesses termos, para defender a sua causa. Essa pessoa vai defender em praça pública. Ela vai encontrar argumentos favoráveis ao seu interesse. Interesse esse, quaisquer que sejam. Interesse qualquer que seja, desculpe. Qualquer que seja. Essa pessoa era paga. Esse é o sofista. Os sofistas em geral, a postura dos sofistas em geral vai ser muito repudiada por Sócrates. A gente vai ver como Sócrates era uma persona não grata por isso. Vai ser muito criticado por Sócrates. Mas é preciso entender o seguinte, que apesar de Sócrates, Platão e Aristóteles criticarem os sofistas, eles criticavam identificando na sofística um certo valor. Né? Eles criticavam a tese dos sofistas, mas reconheciam que em alguns sofistas havia uma profunda
compreensão, entendimento sobre o que era o mundo. Chamo em especial, como eu falei na última aula, dois autores, Protágoras de Abdera e Gorgias de Leontinos. Protágoras de Abdera escreveu, dele é conhecida uma famosa frase, que é: o homem é a medida de todas as coisas, das que são como são, das que não são como não são. Protágoras está defendendo aí claramente duas teses importantes: o humanismo e o relativismo. Humanismo esse que deve ser entendido no sentido de um individualismo, de que o homem, quando ele fala do homem, está falando de cada indivíduo mede o mundo conforme as suas regras. Não há, portanto, regras universais. Os sofistas não defendem a universalidade do conhecimento, porque eles defendem que a verdade não é de ordem correspondencial, é de ordem por pura coerência. Não importa se é verdade. A verdade para eles não é uma correspondência daquilo que eu digo ao fato. É como eu interpreto o fato. A verdade é sempre uma interpretação. Uma hermenêutica. Se a verdade é uma interpretação, qual é a melhor interpretação? A mais coerente, a mais bem defendida, a mais bem apresentada. Por isso, esse humanismo ele é relativista. A verdade é de ordem relativa. Também por isso que os sofistas eles são chamados também pela história da filosofia como uma espécie de protoceticismo. Por que protoceticismo? A palavra proto significa anterior. É um ceticismo anterior. É um ceticismo, é uma espécie de prévia do que vai ser futuramente o ceticismo. Nós vamos estudar ainda o ceticismo. O ceticismo foi uma escola filosófica importante, iniciada pelo filósofo Pirro de Elis. O ceticismo é marcado por uma forte desconfiança sobre a certeza das coisas. Não que os sofistas desconfiem da certeza das coisas. Eles simplesmente não creem que haja verdades absolutas. O que eles defendem é ser relativista, não é ser ceticista. Ser relativista é entender que a verdade ela é uma cifra produzida a partir da coerência dos meus argumentos. Mas que ali já um proto-ceticismo, uma prévia do que futuramente será a escola cética, com certeza há. Tudo bem? Muito bem. Um outro livro que é importante de Protágoras de Abdera é o livro Antilógica. Percebe o termo antilógica, o contra-logos, ou antilogia, como alguns traduzem. O que é antilogia? É um discurso do qual ele vai mostrar. O livro era feito de uma maneira muito interessante, que remete aos famosos paralogismos de Kant. Vocês vão estudar no segundo ano. Ele mostrava duas visões de mundo contrapostas. De um lado, o livro mostrava uma tese, defendendo uma posição sobre o que quer que seja. Pense em qualquer tema, que eu chamo de tema cabeludo. Eutanásia, qualquer tema. Né? Eutanásia. Um tema que suscita discussão. Não vou entrar aqui no mérito de defender ou não defender tal visão de mundo, tal teoria, tal que envolve questões de ordem política, ética, moral, biológica, dos mais diversos tipos. Não é a minha questão, não é o problema aqui. Eu estou pensando exatamente isso. Pensando o que faria um sofista. Ele apresentaria uma tese defendendo a teoria da eutanásia. E quando você defende uma teoria dessa ordem, você não basta apenas você defender. Você tem que mostrar como a posição contrária é
incoerentes. É isso que ele vai fazer. Ele não acho que eutanásia era um tema contemporâneo, não um tema moderno, não é um tema antigo. Eu estou só pegando esse exemplo tosco para vocês terem uma ideia do que o Antilógica faz, do que é esse livro, o interessante desse livro. Mostrava uma tese, mostrava como ela defendia uma teoria, eu peguei, pega a eutanásia, pode qualquer tema. Mostrava aquela tese, defendia a posição, mas o Protágoras é interessante, que ele diz que não basta apenas você defender uma posição, você tem que mostrar que a posição contrária, que a gente chama de tese, o contrário é a antítese, né? É uma lógica que hoje a gente poderia chamar de lógica dialética, chama de antilógica. A antítese, a posição contrária é falsa. E aí você apresenta as contradições da posição contrária. E aí dizia que quando depois ele defendia exatamente a posição contrária. Assim, um favor, outro contra, eutanásia, lá sei. Ele mostrava por que o correto é ser contrário, e apresentava toda a argumentação. E mostrava imediatamente que aquilo que ele defendeu anteriormente era falso. É, no fundo, uma aula de direito, uma aula de advocacia. Ou seja, como você defende, como as posições elas podem ser defendidas utilizando-se argumentos adequados e como posições contrárias podem ser contra-argumentadas, encontrando as falhas das suas argumentações. É isso. Isso é o relativismo. Isso é a base forte do relativismo. Por isso que eu falo, não é uma verdade por correspondência, é uma verdade por coerência. Coerência textual. É uma aula de ser coerente. É uma aula de aprender, é uma aula de discurso. Bem, um outro livro importante, outro autor importante dos sofistas é Gorgias de Leontinos. Gorgias era uma figura que é relatada como um dos oradores mais impressionantes da antiguidade. Como eu falei, os sofistas eram bons oradores. Eles vendiam seus discursos e eles davam aulas de retórica e oratória. Diziam que ele era um orador espetacular. Ninguém conseguia abatê-lo. Ele era um orador impressionante. E o Gorgias tem uma das teorias, tem um dos livros, ele escreveu 2 importantes livros. O Elogio a Helena e um outro livro importantíssimo que ele escreveu é o Tratado do Não Ser. Olha o título. Assim como a antilógica, posições diferentes podem ser defendidas e contra-argumentadas. Isso é o relativismo. Olha o título do livro do Gorgias, O Tratado do Não Ser. Tratado do Não Ser. Com quem ele está quem é a provocação aqui? São os Eleatas. Os Eleatas desenvolveram um tratado do ser. O que importa é o ser. O ser é a verdade, o ser é a revelação da aletheia. Aqui é o tratado do não ser. Daquilo que não é a revelação da verdade, aquilo que é o contrário. Aquilo que é pura aparência. Ou seja, como eu falei na última aula, os sofistas estão afirmando literalmente que todo discurso, no fundo, é doxa, é opinião. É o tratado do não ser. E ele fala uma coisa muito interessante sobre o ser. Ele faz o tratado do não ser falando do que é o ser. Ele diz que o ser não pode ser conhecido. E ele pode dizer a verdade, se a verdade por correspondência é uma realidade, o real não pode ser conhecido. Mas ele levanta a seguinte opinião. E se pudesse ser conhecido? Se pudesse ser conhecido, ele não seria possível de ser comunicado. Ou seja, uma coisa é o ser, uma coisa é o conhecer. Mas mesmo que se eu conhecesse, eu não poderia comunicar ao outro aquilo que eu conheço. E mesmo se eu fosse capaz de expressar numa linguagem aquilo que eu conheço,
o outro não seria capaz de compreender. É uma tríade da impossibilidade de uma verdade, de que a verdade, mesmo que ela exista, seria, mesmo que haja aletheia, haja verdade, ela não pode ser, ela é impossível de ser, ela é um problema falso, uma provocação aos Eliatos, porque nada pode ser conhecido. Se pudesse ser conhecido, diz Gorgias, não poderia ser comunicado. E se pudesse ser comunicado, não poderia ser compreendido pelo outro. Tudo bem? E aí a gente tem o que é a sofística. As ideias centrais da sofística. Relativismo, humanismo, compreensão de que a doxa é o único discurso plausível, e portanto, um espaço, uma valorização do espaço público como um puro espaço de debate, onde debate, a polêmica é chave e ingrediente à vida democrática. Contrário a essa visão de mundo, está Sócrates. Sócrates vai defender justamente o contrário. Sócrates é um autor que vai defender não o relativismo, vai defender a universalidade. É possível chegar a verdades universais. É preciso defender um caminho, um método para se chegar a verdades universais. Por isso que a gente coloca Sócrates se opondo aos sofistas. Segundo ponto, agora como se chega a esse caminho? Sócrates chama atenção é o primeiro autor a chamar a atenção para um método. A um método, a necessidade de um método, de se chegar a algum lugar. Ok? O que é o método? O método é um caminho. E que caminho é esse? A história de Sócrates ele aparece como uma figura interessante, principalmente após a consulta a um oráculo. Sócrates não estava presente no local, no dia do acontecimento. Os gregos faziam consultas aos deuses, perguntando às sacerdotisas. E no oráculo de Delfos, dedicado ao deus Apolo, foi perguntada à sacerdotisa. E quando a sacerdotisa falava, é preciso entender a lógica, a mentalidade religiosa dessa cultura. Quando a sacerdotisa falava, ela estava falando, não era ela que estava falando, era o deus Apolo que estava falando. Tinha sido perguntado a ele qual era o homem mais sábio. E ele disse sem menor constrangimento, é Sócrates. Essa notícia chega a Sócrates e Sócrates diz, por quê? Sou eu. E ele diz que chega a uma conclusão. Isso ele defende na apologia. Ele diz que chegou à conclusão de que ele era de fato o mais sábio, porque pelo menos ele sabia que não sabia. Ou seja, em geral, as pessoas, o que ele notava era que o discurso produzido era um discurso reproduzido, de que apenas vivemos no campo de falácias, de falastrões, e que não havia, portanto, produção de conhecimento, um conhecimento verdadeiro, genuíno. Ele, pelo menos, tinha um conhecimento verdadeiro, o reconhecimento da sua própria ignorância, que Sócrates afirma como sendo a primeira base para o conhecimento, uma espécie de ponto arquimediano, né? Tal como o ponto de Arquimedes para levantar a Terra, dei-me o ponto de apoio que eu levanto a Terra. Digamos que o ponto de apoio que Sócrates vai fazer jus no conhecimento é o reconhecimento da própria ignorância. É interessante lembrar que, por exemplo, Descartes, 20 séculos depois, vai dizer algo parecido, quando lembra que o ponto de começo do conhecimento é um autoconhecimento, um conhecimento de si mesmo. Penso, logo existo. É muito interessante isso. É muito interessante essa proximidade, esse liame
né, essa ligação. Sócrates, portanto, vai dizer, o ponto de começo é uma espécie de catarse, de expurgo dos meus preconceitos, pré-valores, pré-juízos. Aquilo que eu falei lá no iníciozinho das nossas aulas, na primeira aula. Eu preciso abrir mão dos meus pré-valores, pré-juízos, preconceitos e fazer um julgamento sério de mim mesmo, fazer um autoexame. Esse autoexame é o método que Sócrates entende como um método necessário para se vislumbrar o conhecimento. E nesse autoexame, a primeira coisa que se vê diante é do reconhecimento da nossa própria ignorância. Para começar, porque Sócrates aponta, ele aponta para uma dificuldade inerente, que é qual? Em geral, as pessoas, isso é o que ele notou na Ágora, foi isso que ele notou nas defesas públicas, foi isso que ele notou entre os sofistas. Há um erro comum entre as pessoas de definir, de tentar conhecer pelo exemplo. É o que geralmente as pessoas fazem. Em geral, as pessoas elas ignoram, e um recurso que elas utilizam no engano, na sua ignorância, é fazer uso de exemplos para explicar conceitos. Só que ele vai dizer, isso é um caminho falso. Isso é metodologicamente ruim. Por quê? Porque não é o exemplo que fundamenta o conceito, é o conceito que fundamenta o exemplo. É o que ele mostra, por exemplo, num diálogo como Laques. No diálogo Laques, ele pergunta, o discurso sobre o que é a coragem. E é interessante que Laques, que é o debatedor dele, dá exemplos de atos corajosos. A coragem é quando o soldado faz isso, a coragem é quando aqueles agiram dessa maneira, vai pegando exemplos da Odisseia, vai pegando a coragem da mulher no ato do parto, vai dando exemplo. Olha, eu não vou nem duvidar, eu não duvido que seja corajoso quando a mulher dê à luz. Eu não duvido que é corajoso quando o soldado protege o outro no campo de batalha. Eu não duvido que Aquiles foi corajoso em tal momento na história de Troia. Não estou botando em dúvida disso. O que eu coloco em dúvida é como é que você sabe que esses atos são corajosos. Porque é preciso que você saiba, primeiramente, o conceito de coragem, para então você dizer o que é, para você, sabendo o que é coragem, saber aplicar essa compreensão sobre os exemplos que você está dando. Como é que eu sei que o ato é de coragem? Como é que eu sei que o soldado foi corajoso e não impulsivo? Como é que eu sei que a mulher, na hora da luz do parto, está sendo corajosa e não impulsiva, por exemplo, ou instintiva? Só posso saber se esses atos são de coragem, e são sim de coragem, se eu souber previamente o que é a coragem. Então, o grande barato, digamos assim, de Sócrates é o fato justamente de ele mostrar que ele apontar para uma necessidade de um método de análise conceitual. Eu só posso compreender a partir do conceito. É o conceito que fundamenta os exemplos. Essa é uma chave importante da obra do pensamento socrático. É o conceito que fundamenta os exemplos. É preciso buscar a definição, o conceito, não estou diferenciando uma palavra da outra por enquanto, é preciso buscar a definição, o conceito, para aí sim eu saber compreender os exemplos, tratar deles. Tudo bem? Outro livro que é bem interessante é o Mênon. O Mênon, a gente começa perguntando para o Mênon o que é virtude. E o Mênon tem uma virtude das abelhas, uma virtude do soldado, uma virtude do rei, uma virtude da mulher, uma virtude da criança. Ele fala, você me deu ele usa uma imagem tão bonita que ele diz, você me deu um enxame de virtudes. Mas como é que eu sei que os atos diferenciados, o que faz uma mulher virtuosa, o que faz um soldado virtuoso, o que faz uma criança virtuosa,
são todos, em última instância, atos de virtude. Eu preciso entender o conceito do que é virtude. Essa pergunta é chave para Sócrates, por quê? Porque quando ele faz essa pergunta, ele mostra para o debatedor a sua ignorância. Por isso que Sócrates era persona não grata na Atenas do século V. Era persona não grata. Não era uma figura muito desejada. Né? Porque, em primeiro lugar, até porque em vista de como ele procedia. Ele não cobrava. Diferente dos sofistas que cobravam para ensinar, ele dizia que o conhecimento dele não requeria pagamento. Era algo dado. Era um aprendizado comum. Então ele não cobrava. E essa postura não de alguém que entra no jogo da sofística, não de alguém que entra no jogo da demagogia política. E, pelo contrário, assombra, acusa, ironiza, a famosa ironia socrática é isso, ironiza a demagogia política, o tornou uma figura não grata, a ponto de ele ser condenado à pena de morte em 399 a.C. Tá? O método, portanto, de Sócrates é um método de investidura sobre o conceito. Esse método ele deu um nome, ele chamou de maiêutica. Maiêutica significa exatamente isso. Maiêutica significa parto em grego. A mãe de Sócrates era parteira. Ele é filho de uma parteira com escultor. Eram pessoas relativamente pobres, ainda que cidadãos atenienses, ainda que pessoas livres. Mas eram pobres. E ele dizia que, tal como a mãe que fazia parto de corpos, ele estava propondo parto de ideias. Fazer com que o indivíduo, porque o ato de esse expurgo de si, essa catarse de si, essa eliminação de todos os preconceitos para justamente cristalizar ali a ignorância e, portanto, uma busca digna, uma busca digna, filosófica, no sentido do filósofo, aquele que busca a sabedoria, aquele que é um pretendente da sabedoria, aquele que é alguém que busca. Isso, para ele, tem a mesma esfera que o parto dos corpos. Dói, dilacera, exige uma reavaliação, um autoexame. Imagina que depois a gente vai ver essa imagem da dor, né, de quem conhece, isso é um ponto importante do pensamento socrático. Sócrates fala de uma sabedoria alcançada alcançada pelo autoexame, é uma sabedoria alcançada pela dor, a um processo, a um desconforto em conhecer. Isso é interessante, porque, por exemplo, a gente vai ler Aristóteles dizer, conhecendo causa prazer. Não duvido que Sócrates também discordasse disso, conhecendo causa prazer. Mas ele também nos é doloroso. Ele exige um processo de readaptação de si. Tá? Por hoje é só. Por incrível que pareça, a gente fechou Sócrates. Falamos do finalzinho da sofística. Diferenciamos a sofística como relativista, como um humanismo relativista, como uma crítica à verdade, como correspondência, como um valor a uma atividade meramente uma atividade de defesa a partir dos argumentos apresentados e de desmonte do contra-argumentador, né? Como aparece ali na Antilógica, né? E como a impossibilidade de uma verdade, como a gente vê lá em Gorgias, e a crítica que Sócrates vai fazer a esse tipo de postura, a posição dos sofistas, a sofística. Tá? Na próxima aula a gente já começa falando de Platão.
Tudo bem? Fechei agora um pouquinho, porque a gente teve as aulas anteriores, os vídeos que eu postei, né? Não são meus, mas são de que eu botei ali para vocês verem. Então já tem muita coisa ali já esclarecida. Tá bom? Próxima aula. Platão. Ok? Bração. Para fazer rima.